aprender. O pessoal está entrando aos pouquinhos, né? Então, tanto o pessoal que está aqui no Instagram quanto o pessoal que está aqui no YouTube, queria agradecer a paciência, a perseverança de vocês, para que a gente possa estar aqui conversando. Essa é a primeira aula dessa jornada, chega de transtorno 2.0. Por que é 2.0? Principalmente porque, para alguns aqui, já participaram de outras oportunidades, onde eu já tive essa jornada no passado, e eu quis fazer questão de atualizá-la, porque o cenário mudou, o contexto mudou, as pessoas mudaram, e eu acho que o conteúdo precisava mudar também. Então, o objetivo principal desses nossos 3 encontros que vão acontecer, um hoje, um na quarta-feira e outro na sexta, são exatamente para que a gente possa se aprofundar nas temáticas relacionadas num primeiro momento, as dúvidas que vocês têm a respeito do comportamento dos seus filhos, quais são os pontos que podem estar por trás dessas dificuldades, quais são as questões que podem estar influenciando o comportamento, mas principalmente quais são os fatores que estão influenciando o seu entendimento a respeito do comportamento dos seus filhos. Um segundo momento, a ideia é que a gente possa falar sobre, né, temáticas diferentes. A gente vai poder falar um pouco sobre a quebra de ciclo dos conflitos, né, como é que a gente pode transformar esses desafios do relacionamento em efetiva colaboração. E nossa terceira e última aula é a gente poder olhar para o futuro, né, como é que a gente constrói uma base emocional sólida para as crianças e fazendo com que eles possam daí se desenvolver de maneira plena, se desenvolver de uma maneira saudável, emocionalmente saudável. Esse é o escopo, né, o plano da nossa semana, na verdade. Então, antes de mais nada, para quem não me conhece, quero me apresentar. Meu nome é Thiago Rocha, eu sou psiquiatra da infância e adolescência há mais de 10 anos, atendo predominantemente hoje no consultório de maneira online, enfim, para o mundo, né? Eu tenho esse projeto vinculado às redes sociais há cerca de 4 anos, iniciou no período da pandemia, e o principal intuito foi divulgar informação, divulgar conteúdos úteis, práticos, de qualidade, embasado em ciência, para pais e mães que enfrentam os dilemas, as dificuldades do desenvolvimento dos seus filhos, as dificuldades em relação a promover uma maior conexão, mas sem perder a efetiva colaboração dos filhos, principalmente no dia a dia, que muitas vezes acaba sendo extremamente desgastante. Ao longo desses anos, eu fui me desenvolvendo aqui dentro das redes sociais, fui fazendo algumas opções também do ponto de vista profissional. Antes eu fazia o gerenciamento e coordenação de um CAPS infantil, onde eu era coordenador, fazia supervisão de médicos residentes em psiquiatria infantil e pediatria, e gradualmente, até por uma questão de ter que tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas, eu acabei saindo. Há cerca de 3 anos, eu saí do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde eu fazia essa atuação, e desde então estou com uma atuação mais diretamente relacionada ao consultório e também alguns cursos que eu fui criando. A jornada que vocês estão tendo hoje, ela é um dos cursos gratuitos que eu fui fazendo ao longo desses anos. Como eu mencionei, essa é a versão 2.0 da jornada, ela já teve outras versões no passado, a gente já teve outros tipos de jornada também, exatamente para poder trazer de uma forma um pouco mais aprofundada, um pouco mais organizada, conteúdos que às vezes ficavam um pouco superficiais dentro de respostas de caixinha de pergunta, em postagens, enfim, a gente não tinha a possibilidade de aprofundar adequadamente alguns conteúdos, e eu via que havia uma preocupação, pelo menos um desejo por parte das pessoas que me acompanhavam por conteúdos mais densos, mais aprofundados. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer hoje, este encontro é com o objetivo de te fazer entender coisas. Aqui, desde o início, eu gosto de ser muito transparente, muito claro. O meu objetivo não é te vender uma fórmula mágica, te dizer que tem um jeito único e que a partir de um passe de mágica, seus filhos vão passar a obedecer vocês sem
reações, sem enfrentamentos, sem questionamentos. Não é assim que funciona. O desenvolvimento infantil ele é complexo, ele é desafiador e faz parte do desenvolvimento esse conflito entre gerações. Então, eu gosto de deixar isso claro para que a gente possa alinhar as nossas expectativas. Se vocês têm clareza de que esses nossos encontros, essa nossa jornada, é um trajeto em direção a um futuro mais estável, mais tranquilo, mas que para isso vai demandar muita coisa por parte de vocês, que vocês vão ter que se empenhar, se dedicar, entender, se aprofundar em termos de conhecimento, daí vale a pena você ficar. Se você estiver em busca de conteúdos mais imediatistas, simplistas, que prometem coisas talvez um pouco mais mirabolantes, né? Resultados de maneira de curto prazo, possivelmente eu não vá ser a pessoa que vai te trazer esse tipo de resposta. Tendo feito esse disclaimer inicial, esse momento, né, então eu já me apresentei, já falei sobre qual é o nosso escopo aqui. Queria começar falando um pouco sobre o que essa jornada se propõe a fazer. O nosso objetivo na jornada é que, ao final dessa nossa trajetória, é como se a gente estivesse começando uma viagem juntos, tá? E a gente vai transitar por diferentes aspectos da visão sobre o desenvolvimento infantil, e a gente vai descobrir, desbravar junto essa estrada, tentando chegar ao nosso objetivo final, que é você se sentindo mais preparada para olhar para o futuro do seu filho com tranquilidade. Eu tenho certeza, se você está dedicando esse momento, está tolerando e acabou tolerando a minha falta de habilidade tecnológica para entrar nessa live inicialmente hoje, e que eu, de novo, quero te agradecer pela paciência e pela tolerância, você provavelmente quer chegar mais longe no desenvolvimento do seu filho. Você não quer, provavelmente, apenas apagar o incêndio de hoje. Claro que você também quer apagar o incêndio de hoje. Mas se você está aqui se dedicando, está aqui reservando um tempo precioso de uma agenda de paz, que eu sei que é um momento extremamente... que é um tempo muito escasso que sobra para pais de crianças pequenas. Então, se você está tomando a decisão de estar aqui, certamente você quer sair daqui com alguma coisa. E o que eu posso te prometer é isso. Você vai sair daqui com conhecimento, com informações, com reflexões que eu tenho certeza que vão te deixar mais apto para um próximo momento, para um próximo cenário. E a gente vai dar sequência nisso a cada um dos nossos encontros. Então, a gente vai fazer a primeira perna da nossa viagem hoje. A segunda perna dessa nossa trajetória, dessa nossa viagem, vai acontecer na quarta-feira, também às 19h30, e a última parte vai acontecer na sexta-feira, onde a gente vai fazer um fechamento dessa viagem, e onde eu vou explicar para vocês, dali, como é que a gente segue, para onde a gente segue, e como a gente pode seguir juntos. Então, antes de mais nada, vamos dar início à nossa conversa sobre o tema de hoje. Gente, eu gosto de começar falando um pouco sobre as emoções. Todos os dias, e eu atendo crianças e suas famílias há mais de 10 anos, eu converso, me conecto com dores muito fortes, muito pesadas de muitas famílias. E eu sei que, por exemplo, aquela situação onde você passou o dia inteiro correndo para lá e para cá, trabalho, casa, tarefas, enfim, levar a criança para a escola, buscar a criança do futebol, tudo que você gostaria às vezes, ter um pouquinho de paz, um pouquinho de tranquilidade, mas, em vez disso, o caos começa a imperar na sua casa. Seu filho, de uma hora para outra, explode num grito, joga os brinquedos longe, você não entende por quê, qual o motivo para isso estar acontecendo. É desesperador.
os ombros vão no chão, você já tentou de tudo, você já conversou, você já ignorou, até gritou de volta, ameaçou, mas simplesmente parece que nada funciona. Você começa a se perguntar, o que eu estou fazendo de errado? E aqui é um ponto importantíssimo. Na maior parte das vezes, vocês não estão fazendo absolutamente nada de errado, não tem nenhum erro, até porque eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que quer errar, que quer fazer algo que não vai dar certo. Todas as tentativas são no intuito de melhorar, o intuito de ajudar, o intuito de promover o desenvolvimento mais saudável possível para os filhos. Mas a verdade é que a situação ela não é tão simples. Às vezes, a gente precisa ir além. E o nosso grande objetivo desse nosso primeiro encontro é eu tentar ajudar vocês a olhar de uma maneira diferente, abrir os olhos de vocês sobre o que está por trás dos comportamentos. Uma coisa que eu acho que a gente precisa ter clareza é que essa frustração, que para algumas famílias é quase diária, ela vem possivelmente de um não entendimento, de uma não compreensão sobre o que está se passando. Porque o que um pai e uma mãe mais quer? Poder ajudar o seu filho, poder colaborar para o desenvolvimento dele. E quando uma criança tem uma reação que não parece proporcional, não parece motivada por algo, né, não tem um sentido claro sobre aquele momento, os pais se sentem muito angustiados. A sensação de impotência, de não saber o que fazer, ela é muito pesada, ela é muito forte. E ela vem do quê? Ela vem do desconhecimento, da não compreensão. Porque se eu entendo o porquê que aquilo está acontecendo, aquilo me acalma. Se eu sei o motivo, por que a gente vai entender, por que é tão frequente nas consultas os pais me perguntarem, mas doutor, por que ele faz isso? Por que ele reagiu desse jeito? O que ele quis dizer quando ele fez aquilo? Às vezes a busca não é exatamente para desvendar um mistério e daí a partir disso, né, desatar aquele nó. Às vezes é simplesmente pela busca de algum significado. Porque a partir do momento que eu entendo, ele fez isso por causa daquilo. Ele reagiu desse jeito por causa dessa situação. Aquilo parece aliviar, porque para um pai e para uma mãe, isso equivale a dizer, não tem nada de errado com o que você fez. Isso tem a ver com aquilo. A gente dá nome ao que está gerando a reação, acalma. Em última análise, então, o conhecimento a respeito do que está acontecendo com os filhos de vocês vão ser exatamente a fonte, a base para um processo de retomada da calma. Conhecer, entender o que está por trás, vai ser o cenário central do que a gente vai falar hoje. É muito difícil lidar com batalhas diárias. É muito pesado e desgastante lidar com birras, com enfrentamentos, com conflitos, e com essa sensação de culpa. Culpa de ter feito algo que vocês acham que pode ter contribuído para aquela birra, por ter deixado de fazer algo e que poderia ter evitado aquela birra, ou por não saber o que fazer, ou o que está causando aquele momento tão difícil. Tudo isso gera culpa, principalmente nas mães, e vocês sabem muito bem disso. Só que a gente precisa ter uma clareza que quando a gente olha para um comportamento, para um enfrentamento, para uma oposição, para um descontrole emocional, o que a gente está vendo é o comportamento. Aquilo não é o seu filho. Aquilo é o comportamento do seu filho, a reação que ele está tendo. Aqui que eu quero trazer um novo olhar. A gente precisa poder compreender que todo comportamento na infância, ele
traz consigo uma comunicação. É uma forma de se comunicar. E provavelmente é a forma como a criança consegue se comunicar. Dentro do desenvolvimento infantil, as crianças têm habilidades que vão se desenvolvendo de maneira diferente, em tempos diferentes. Isso não é novidade, mas eu acho sempre importante a gente poder botar em palavras, até para que a gente possa não ter dúvidas a respeito disso. Todo mundo sabe que o desenvolvimento da capacidade de engatinhar vem antes do que a capacidade de caminhar, que também vem antes da capacidade de falar, e que vem muito antes da capacidade, por exemplo, de escrever. Então, existem habilidades e capacidades que vêm em momentos diferentes. E uma habilidade influencia no desenvolvimento, na capacidade posterior. Então, muitas vezes, há uma confusão quando se avalia o desenvolvimento infantil, por entender que a criança, por já conseguir falar, ou eventualmente até pedir coisas que quer, deveria ser capaz também de nomear o que ela está sentindo, ao invés de chorar, ao invés de brigar, ao invés de enfrentar os pais. E aí tem um equívoco, porque as crianças elas têm uma habilidade limitada, tanto para reconhecer as suas próprias emoções, e se a gente for fazer uma reflexão mais aprofundada, na verdade a gente consegue identificar que tem muitas pessoas, adultos, que nunca desenvolveram plenamente a sua capacidade de reconhecer as próprias emoções, identificar com propriedade o que estão sentindo, o que aquilo quer dizer, como é que aquilo repercute dentro delas. Esperar que uma criança, e aqui a gente está falando de idades muito variadas, claro, quanto mais nova a criança, mais difícil vai ser para essa criança poder gerenciar essas emoções e traduzir isso. Então, muitas vezes, pela falta de uma comunicação verbal, de uma fala, de uma capacidade de transformar aquele sentimento em uma comunicação que possa fazer sentido direto para um pai, para uma mãe, essa frustração, essa angústia, ela é transmitida a partir de um comportamento. E esse comportamento, ele não necessariamente ele vai ser completamente óbvio, não vai ser linear, não vai ser direto. Ele não vai necessariamente, por ele estar chateado com a mãe, com o pai, ou com alguma situação que aconteceu na escola, não necessariamente ele vai chorar. Muitas vezes pode ser que ele fique irritado, pode ser que ele fique bravo, pode ser que ele fique agressivo, pode ser que ele fique com menor tendência a aceitar o que está sendo solicitado, pode ser que ele fique mais resmungão, pode ser que ele fique várias coisas. Mas se a gente não fizer esse olhar curioso, se a gente não tiver esse olhar investigativo, olhar de detetive, como eu ensino numa das aulas do FES, a gente nunca vai conseguir ter uma clareza sobre o que está por trás que você não está conseguindo ver. O que vai além da tua visão. E o que a gente vai treinar ao longo do dia de hoje é essa reflexão. A reflexão sobre o que eu não estou conseguindo ver nos comportamentos, através dos comportamentos. O que eu não estou conseguindo captar a partir da comunicação que o meu filho consegue ter. Em momentos de crise, particularmente, uma criança ela se torna ainda menos capaz de transmitir as suas emoções. Vocês certamente já vivenciaram algo assim. Por trás de uma frustração, de um momento de raiva, muitas vezes tem muita coisa que vem junto. Às vezes a gente briga por uma situação boba que foi a nossa gota d'água. Na verdade, o que está nos incomodando é algo muito mais profundo, é algo muito mais, que exigiria muito mais esforço para ser resolvido. Mas às vezes foi porque
a gente derramou o café na roupa, às vezes é porque a gente perdeu, o elevador fechou antes da hora e a gente não conseguiu pegar, às vezes é porque uma ligação que a gente queria fazer, a gente acabou não conseguindo atender na hora, ou uma mensagem que a pessoa acabou não respondendo. Às vezes, pequenas coisas podem se tornar uma gota d'água de um copo que já estava transbordando. Para uma criança, esse copo ele ainda é menor. Poucas coisas já são suficientes para fazer transbordar as emoções de uma criança. Então, a gente precisa poder ter a clareza que uma criança vai, quando sobrecarregada com as suas emoções, ter muito mais dificuldade de transmitir aquilo que ela está sentindo, porque, primeiro, ela já tem uma falha, ou já tem uma dificuldade, uma lacuna no seu desenvolvimento daquela habilidade de reconhecimento das emoções, uma dificuldade, uma incapacidade de gerenciar essas emoções, e ela ainda está sendo sobrecarregada por essa imensidão de sensações que muitas vezes ela não sabe nem muito bem como lidar. Então, a gente precisa poder ter uma ideia, uma curiosidade sobre o que está por trás, para poder fazer uma separação. O que você não está vendo? Talvez seja um dia inteiro de cansaço, de sobrecarga sensorial. Às vezes a gente menospreza, a gente minimiza o quanto as crianças são levadas ao extremo por barulhos, por estimulação, por excesso de coisas acontecendo no seu dia, na sua rotina. Às vezes a gente vê crianças com uma agenda, como se diz, de agenda de executivo. Tem atividade em todos os momentos, em todos os dias. São crianças exaustas. Só que a criança não vai chegar e falar, pai, mãe, eu estou exausto, por isso que eu estou bravo, ou por isso que eu estou incomodado, eu estou cansado, eu precisava dormir. Não, isso vai vir com ataques, com desafios, com agressividade, com choro, com recusa. E a gente precisa ter, então, um olhar. O que mais pode estar por trás? Será que não é o medo? Medo não só do escuro, de um palhaço ou do cachorro. Pode ser o medo de não ser compreendido plenamente pelas figuras mais importantes da vida dele. Para uma criança, a criança busca validação. Validação dos seus sentimentos, validação das suas emoções. Se ela não encontra nas figuras mais relevantes da vida dela, os pilares que sustentam a vida dela, se ela não encontra, ela tem medo de não encontrar, de não ser plenamente compreendido, isso é aterrorizante para uma criança. Então, provavelmente o seu filho está tentando transmitir essa confusão interna que ele ainda não sabe nomear a partir do comportamento. É uma verdadeira tempestade emocional. E ele está perdido no meio dessa tempestade. Imaginem a cena, um campo, uma floresta, uma tempestade caindo, seu filho lá perdido, sem saber para onde correr, sem saber para onde ir. Ele não sabe como encontrar vocês, ele não sabe como voltar para casa, ele não sabe como entender se aquele local é seguro ou não é para ele. Isso é o que acontece dentro dele, é isso que está por trás de muitos dos comportamentos que são, na verdade, gritos de desespero. Muitas vezes eu vejo pais que acabam tomando uma decisão de fazer uma atribuição muito negativa para o comportamento dos filhos, do tipo, não, isso é sinal de uma personalidade já mais negativa, ele já tá querendo se aproveitar, essa criança já está dando sinais de ser uma pessoa que não se importa com o sentimento dos outros, ou que está sendo muito egoísta. Gente, a capacidade, a condição de fazer essa leitura, de fazer esse jogo social, de conectar o que o outro está sentindo, o que o outro está sentindo, o que a minha reação pode ter sobre o outro, é algo que se desenvolve muito mais tarde no desenvolvimento. Alguns estudos sugerem que a gente só tem essa plena habilidade depois dos 7, 8 anos de idade. Então, provavelmente, a maior parte das situações, de reações que os seus filhos têm, não tem a ver com uma tentativa de te enrolar, de te enganar. Provavelmente é uma falta de
condição, de habilidade de conseguir processar essas emoções que são muito maiores do que ele. Então, a gente precisa poder compreender que o comportamento é uma tentativa desesperada da criança de lidar com as suas emoções, principalmente as emoções mais opressivas, essas emoções negativas, que muitas vezes a criança simplesmente não consegue processar. Só que uma dúvida que acaba sendo muito frequente quando a gente fala sobre esse assunto é a respeito dos diagnósticos. É muito frequente uma busca, lembra que eu falei lá do início, a busca por explicações. O desespero, a frustração dos pais vem exatamente do não saber. E o perigo que eu tenho visto nas redes sociais é uma tendência a atribuir nomes, classificações, rótulos, de uma maneira muito precipitada. Não que os diagnósticos não existam, e não que a gente não deva buscar eles, mas a gente precisa poder ter o cuidado adequado para fazer uma identificação cuidadosa, porque, por um lado, a gente não quer atribuir comportamentos naturais, esperados de uma criança, a um diagnóstico, então não descrever, não definir e rotular uma criança como portadora de um transtorno, simplesmente por ela estar sendo criança. Mas, por outro lado, muitas vezes a gente precisa poder entender o que é e o que não é o TDAH, o TOD, exatamente para a gente poder não, vamos dizer, dar uma oportunidade de um novo olhar, de uma visão, limpar um pouco essa lente para que a gente possa reformular a visão sobre o que está por trás, o que está acontecendo com uma criança. Não é raro, por exemplo, os pais não perceberem que o comportamento do seu filho, que parece uma desatenção, ou até uma provocação em sala de aula, uma provocação à hierarquia do professor, que na verdade aquilo é um sintoma de algo muito maior. Eu lembro de uma mãe, por exemplo, que me dizia, né, que meu filho não para quieto na sala de aula, os professores, os professores falam que isso parece que ele faz de propósito, ele parece querer incomodar, ele parece querer desafiar a autoridade. Eu começo a dar aula, ele vai lá e interrompe, ele vira para trás, ele conversa com um colega, ele fala antes da hora, ele tenta responder uma coisa que não tem nada a ver, ele quer bancar um engraçado. Então, só que a mãe conseguia perceber que o filho tentava se controlar, tentava, enfim, minimamente se segurar, mas que ele não conseguia, era mais forte do que ele. Então, quando a gente foi para uma avaliação, né, quando a gente vai efetivamente olhar clinicamente aqueles sintomas, ficou claro que ali tinha um caso muito clássico de TDAH. Ele não estava se recusando a prestar atenção, é que o cérebro dele simplesmente funcionava de uma outra maneira. Então não ia ser com a mesma estratégia que a gente ia obter o mesmo resultado. A gente precisava pensar junto com a escola, junto com a psicóloga, junto com a família, estratégias diferentes para poder fazer com que essa criança, que tinha um funcionamento cerebral diferente, pudesse obter os resultados, para que ela pudesse usufruir das suas potencialidades. Existe um conceito que eu acho que é um conceito muito perigoso, que é esse mito da criança difícil, né? E muitas vezes a gente precisa tomar esse cuidado, porque a gente repete isso sem se dar conta dos riscos. Quando a gente chama, muitas vezes, uma criança de que ela é muito, enfim, que ela é muito complicada, que ela é uma criança pesada, ela é difícil, uma criança provocativa, que ela é muito, né, ela parece, nada funciona, que nada dá certo, que tudo parece ser muito complicado com ela. A gente
tem o risco não de estar apenas descrevendo a criança, mas sim a gente pode estar sentenciando a criança, porque a criança começa a ela acreditar que realmente ela é tudo isso. Eu me lembro que eu tive uma vez um paciente, vou chamar ele de João aqui, só para título até para manter o sigilo, mas ele era rotulado como a criança difícil do colégio dele. Ele era o aluno que nenhuma professora realmente queria, mesmo que nenhuma professora falasse isso de maneira direta, aberta. Mas era a criança que nenhum dos pais queria que o seu filho fosse amigo, porque sabia que ali era uma criança complicada. Os comportamentos eram muito, né, ele era muito teimoso, era muito difícil, a família reclamava que ele nunca obedecia. Mas o que a gente começou a ver quando a gente começou a trabalhar junto, começou a fazer todo um entendimento, limpou essa lente, enxergou além do comportamento. Mas a questão toda é que ele não era difícil. Ele estava em sofrimento, ele estava ansioso, ele estava angustiado, porque ele não sabia outra forma de manifestar essa ansiedade. Então, o jeito dele ser visto, dele ser percebido, o jeito que ele achava que ele ia conseguir ser olhado, cuidado, era desafiando, era tendo certeza que ninguém ia esquecer dele. E quando a gente conseguia, quando a gente pressionava ele, o que ele fazia? Ele explodia, ele piorava. Por quê? Porque aquilo fazia com que ele confirmasse a ideia dele de que ninguém estava realmente preocupado com ele, ninguém estava realmente prestando atenção. Todo mundo só queria se livrar dele. E quanto mais ele era corrigido, enfrentado, pior ele ficava, porque mais forte ficava essa crença de que ninguém queria ele. Então, no final das contas, o que a gente foi entendendo é que o João, ele não estava enfrentando porque ele era uma criança que não queria nada com nada, não respeitava os adultos, não tinha vontade de melhorar ou fazer nada da vida. Na verdade, ele estava absolutamente desesperado por algum tipo de direção, alguém que pudesse olhar de uma maneira cuidadosa para ele. Ele queria, era um grito de ajuda, no final das contas, aqueles comportamentos. Então, a gente precisa desconstruir um pouco esses rótulos, porque os filhos de vocês também não são crianças difíceis. Eles podem ter comportamentos difíceis, mas isso não transforma eles automaticamente em crianças difíceis. Eles podem estar passando por momentos difíceis, e eles podem estar precisando comunicar isso a partir de comportamentos muito difíceis e desafiadores. Mas, volto a repetir, isso não faz com que eles se transformem em crianças difíceis, isso não é a personalidade deles. Eles seguem precisando de ajuda. E a forma como a gente pode ajudar é que a gente, ao olhar de uma outra maneira para esse comportamento e para o seu filho, você consegue aliviar um pouco essa culpa de achar que tem algo errado com o seu filho. E você possa daí direcionar um pouco da sua energia para pensar o que eu posso fazer para mudar isso. O que eu posso fazer para ajudar para que meu filho não precise dessa forma de comunicação e possa usar outras maneiras de pedir a minha ajuda. Só que eu sei, e eu tenho plena clareza atendendo há tanto tempo famílias, que falar é fácil, mas fazer é muito complicado. Eu me lembro de uma mãe que me dizia assim que eu simplesmente não consigo mais, eu não tenho mais. Quando ele começa a gritar, parece que, eu não sei, parece que se conecta com alguma coisa no meu cérebro e eu perco o controle. Eu tento ser calmo, mas parece que ele sabe exatamente como me tirar do sério, parece que ele vai lá e aperta exatamente o botãozinho, ele pisa no calo que me enlouquece. Muitas vezes os pais não conseguem perceber completamente que a forma como eles reagem
a raiva ou a frustração dos filhos, pode, sem querer, amplificar, aumentar esse sentimento das próprias crianças. Porque imaginem, a criança sente que ela tem um... É como se ela já está desesperada, ela já está se sentindo desamparada, ela não tem mais para quem recorrer, ela não sabe mais como comunicar. Por que é mais forte, por que é mais frequente as dificuldades de comportamento e relacionamento com os pais dentro de casa do que, por exemplo, em outros ambientes? Porque, normalmente, as crianças se sentem mais à vontade com os filhos. Desculpa, com os pais. Elas sentem que ali eles têm a liberdade de ser eles próprios. Eles têm a possibilidade de ser completamente genuínos e verdadeiros. Por quê? É quase como se estivesse assim, olha, eu não consigo aguentar tudo isso que está aqui no meu peito. Eu não consigo resolver isso sozinho. Mas eu vou entregar isso para alguém que consegue, que são meus pais. Eles vão aguentar esse rojão, eles vão conseguir segurar isso que eu sozinho. E daí eu vou transmitir isso do jeito que eu conseguir. Vai ser com um grito, vai ser com um choro, vai ser com chute, vai ser com, enfim, não querendo comer, não querendo ir para o banho, não querendo dormir. Só que se os pais reagem a essa comunicação, essa reação dos filhos, com mais agressividade, se a gente responde com mais grito, a gente tenta se impor a partir da gritaria, da imposição. Primeiro, a gente está mostrando que o caos é a resposta para tudo. Então, o que a criança vai aprendendo é que quando está tudo perdido, o negócio é piorar, é gritar mais. Essa talvez seja uma solução. E mais, ele se sente ainda mais frustrado porque as pessoas, a aposta que ele tinha de que alguém ia dar conta, ia segurar aquele peso, aquilo na verdade não é verdade. Aquilo se evapora e a criança se sente mais sozinha, mais perdida, completamente isolada e sem saber a quem recorrer. E essa sensação de desespero vai tomando conta, vai piorando o cenário. Então, eu não quero trazer com isso uma sensação de culpa para ninguém. O ponto não é esse. O ponto, eu não quero que ninguém se sinta culpado se identificou qualquer tipo de conduta parecida com a que eu estou falando. O que eu estou trazendo é exatamente para que vocês possam se empoderar. E o poder que eu trago aqui é o poder de mudar esse cenário. Porque a partir do momento que você tem o conhecimento que isso está acontecendo, você consegue fazer o gerenciamento das suas reações. Mas, Thiago, é muito difícil. Claro que é. Claro que é. Só que pensa o quão difícil deve estar sendo para uma criança que não tem ainda essa habilidade, que não tem ainda essa capacidade de organizar suas emoções, de nomear os seus sentimentos, de conseguir conter, administrar, gerenciar as suas reações. Nesse ponto eu preciso ser um pouco mais enfático. Você é o adulto. É você que tem que, sim, segurar esse rojão. Pelo bem do desenvolvimento dos seus filhos, porque eles precisam ter essa sensação de que ele está seguro, que ele está protegido, que ele pode, sim, experimentar aquelas sensações e que você vai estar ali disponível, pronto para lidar com tudo aquilo junto com ele. Que ele não vai precisar lidar com aquilo sozinho. Porque tem uma coisa muito, muito curiosa, que é o seguinte: algumas famílias, e como eu já disse, nenhuma família, nenhum pai, nenhuma mãe faz nada querendo errar. Faz ou porque foi feito com ele, foi assim que ele aprendeu, é porque é assim que ele está vendo os outros fazer, mas enfim, existe sempre uma boa intenção, mas isso não significa necessariamente que é uma boa estratégia. Existem muitas vezes pais que ficam muito incomodados
com as reações emocionais dos filhos e tentam, de alguma maneira, coibir essa reação. Por exemplo, quando a gente dá um limite, quando a gente define uma regra, não existe nenhuma criança que vai agradecer pelo fato de um pai ou uma mãe estar colocando regras. A gente, adulto aqui, sabe da importância das regras para o desenvolvimento infantil. Mas os seus filhos não vão achar isso legal. Não adianta a gente explicar, mas é para o teu bem. Ele não vai entender dessa forma. E ele não vai ficar feliz, dizendo obrigado, pai e mãe, por estar investindo no meu futuro, para o desenvolvimento do meu controle emocional futuro. Isso não vai acontecer. Agora, o que eu vejo é que algumas famílias ficam surpresas das crianças reagirem como elas devem reagir. A criança que um limite é colocado, que alguma frustração é imposta, essa criança vai chorar, vai se irritar, vai reagir. Porque essas são as funções dessa dupla. Os pais estão ali para fazer duas coisas principais: dar segurança para as reações dos filhos e para definir os limites para que a criança possa se desenvolver de maneira saudável e segura. A função da criança é experimentar os seus sentimentos. É isso que ela tem que fazer. Esse é o trabalho dela. Como é que ela vai ficar boa em gerenciar as emoções se ela não sentir as emoções? Ela vai precisar passar por esse movimento. Ela vai precisar lidar com esses momentos para conseguir ficar melhor e gradualmente conseguir ter outras formas de reagir a esses momentos de frustração, de tristeza, de raiva. A gente não pode ter uma conduta de coibir a reação emocional de uma criança, porque ali ela só está sendo criança. Ela precisa da tua ajuda para saber como, primeiro, entender o que ela está sentindo, por que ela está sentindo, e como ela pode fazer para não passar por aquilo de uma forma tão intensa de novo. E possivelmente não vai ser na primeira, na segunda ou na terceira vez. Ela vai precisar passar muitas vezes para poder dominar, se tornar mestre naquela situação, naquela emoção. Gente, eu me lembro de um caso que para mim foi muito emblemático. Foi uma situação que aconteceu na época que eu ainda era coordenador do CAPS infantil. Eu me lembro, me deu um branco agora o nome da mãe. Bom, eu não vou entrar nos nomes, eu vou de novo falar na Maria e no João. A mãe, a Maria, ela trouxe o João naquela época pro atendimento, e ela estava desolada, ela não sabia mais o que fazer. O filho já tinha sido convidado a se retirar de um colégio, todo dia era uma batalha em casa, era briga com o irmão, era enfrentamento na mãe, era enfrentamento e agressividade com o pai, que reagia muitas vezes de maneira muito agressiva e inadequada. O pai não tinha uma comunicação afetiva, querendo se impor. Eram noites de choro. E a Maria me dizia assim: eu não sei mais nem o que fazer, eu não sei mais o que começou essa guerra, mas tudo virou uma guerra. E eu me lembro que a gente tentou fazer um trabalho, e a gente foi fazendo de uma maneira muito cuidadosa, muito gradual, onde o objetivo principal era, primeiro, informar a Maria o que estava acontecendo, para que ela pudesse entender os motivos pelos quais o João se reagia daquela forma, se comportava daquela maneira, para que, com o conhecimento, entendendo sobre desenvolvimento do cérebro infantil, entendendo sobre como é que uma criança efetivamente aprende, que não é na base da ameaça, que não é com aquelas
aquelas palestras que a gente fica falando, dando lições de moral. Não é assim que a criança provavelmente vai aprender. Para que daí depois, num segundo momento, a Maria começasse a entender que estratégias ela estava usando, por que elas não funcionavam e como é que elas podiam começar a funcionar. E foi a partir desse entendimento e com mudanças relativamente simples, ela começou a estabelecer limites claros, conseguiu ser firme, ter firmeza com tranquilidade, com calma, sem gritos, sem ameaças. E aos poucos o João mudou. Ele começou, que antes ele só gritava, ele só agredia, ele estava mais calmo, estava mais participativo, estava mais colaborativo, estava respeitando mais os pais. A relação entre todos da casa tinha se transformado completamente a partir de pequenas ações diárias, mas por um entendimento do que precisava ser feito. Entender esses passos é a base de qualquer coisa que a gente vai ter que fazer. Eu queria dizer, antes da gente finalizar a nossa aula de hoje, que eu entendo perfeitamente o quão difícil é o dia a dia. Eu já vi muitas famílias chegar a uma verdadeira exaustão, se sentindo sozinhas, sem saída, sem suporte, sem apoio. E às vezes não são as famílias, às vezes são só as mães. Às vezes as mães estão sozinhas, numa luta ingrata, difícil, com julgamentos, com opiniões, com pitacos, com muita gente dizendo o que fazer, mas pouca gente para efetivamente ajudar. Mas estou aqui para te dizer, assim, existe um caminho. Essa estrada que a gente começou a trilhar hoje, ela vai nos levar em lugares melhores. Nos próximos encontros, eu vou ir compartilhando com vocês algumas estratégias que elas são mais eficazes, que elas já transformaram a vida de muitas famílias. E se você sente que pode precisar de um suporte ainda mais profundo, mais intenso, mais cuidadoso, eu vou te mostrar, inclusive, o FES, o Filhos Emocionalmente Saudáveis, que é um curso onde eu organizei tudo isso de uma forma sistemática, organizada, bem, um passo a passo. Mas assim, gente, tudo isso vai ter que ser gradual. Então, para isso, eu quero te fazer o convite para a gente se encontrar novamente na quarta-feira, para dar seguimento nessa nossa viagem, para a gente dar seguimento a esse nosso papo, para que a gente possa trilhar junto esse rumo em direção a um pouco mais de paz e harmonia na vida de todos vocês. Tá? Eu vou abrir espaço para algumas perguntas aqui no chat, tá? Eu vou dar ênfase principalmente no chat aqui do YouTube, mas eu estou de olho também no chat do Instagram. E eu queria muito dizer para você que se você chegou até aqui, se você aguentou, inclusive, a minha falta de habilidade tecnológica para iniciar essa live de hoje, queria primeiro, antes de mais nada, te agradecer pela paciência, mas te parabenizar. Você já deu um baita passo. Você já fez um movimento, você já se separou da maioria das famílias que fica buscando soluções imediatistas, simplistas e que provavelmente elas têm um prazo de validade. Pode ser que funcione 1 ou 2 dias, mas sem entender a fundo o que está por trás do comportamento das crianças, as coisas não mudam. Fico feliz pelo retorno de vocês. Eu fico feliz de saber que muitos aqui conseguiram aproveitar essas informações. Obrigado pelos retornos de vocês. Obrigado pela parceria de muita gente que está aqui, que me acompanha há tanto tempo. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Essa jornada, para mim, ela é muito especial, porque esse foi um ano um pouco diferente para mim, e eu tive muita dificuldade de estar aqui mais participativo no Instagram. Então, essa
esse encontro nessa jornada vai ser a minha forma de, vamos dizer, retribuir um pouco a minha ausência. Então, eu queria deixar isso bem marcado. A entrega que eu vou fazer aqui durante essa jornada vai ser muito, muito intensa, então gostaria muito de reforçar. Fiquem comigo até o final dessa jornada, eu tenho certeza que vocês vão poder tirar muitas coisas úteis. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ó, o pessoal agradecendo, fico feliz por isso. Alguém fez uma pergunta aqui no Instagram, como diferenciar o TOD da rigidez cognitiva do autismo? Minha querida, a gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes, mas acho que essa pergunta eu não pude te responder diretamente, mas assim, não é uma tarefa simples, tá? E eu vejo muitas vezes diagnósticos de TOD em crianças com autismo, na verdade, sendo exatamente isso que tu está me descrevendo, sendo não uma oposição ao outro, mas sim uma dificuldade de modificar uma ideia que a criança com autismo tem a respeito de uma certa situação. É muito difícil para uma criança que tem esse sintoma da rigidez cognitiva, que é essa inflexibilidade, a dificuldade de mudar de ideia, pensar em outras alternativas. Então ela é vista pelos outros como opositora. Mas o que diferencia é que o TOD tem como objetivo se opor. Não é a interpretação do outro que vai definir a oposição. É a iniciativa, o desejo, vamos dizer, a fonte daquele comportamento, no caso do TOD, é entrar em conflito. No caso do autismo, não. No caso do autismo, o que está por trás é uma dificuldade de pensar de outra forma. E quem está interagindo com a criança sente aquilo como sendo uma oposição, um desafio, mas na verdade é um desafio ao narcisismo daquela pessoa. Não é uma oposição real. Que legal, estou vendo aqui, ó, tem até uma professora de pádel que está se sentindo ajudada pelo conteúdo daqui. Essa daí eu não imaginava. Legal saber. Vou trabalhar, depois posso receber umas aulas, então, de pádel. A Pamela me pediu para falar um pouco sobre TOD. Eu vou falar um pouco sobre TOD. Na quarta-feira eu vou trazer com um pouco mais de aprofundamento, tá? Mas eu vou falar de maneira breve, para quem ainda não me escutou falar sobre TOD, para não deixar vocês também sem essa resposta. O TOD é um transtorno de oposição desafiante. Ele é um quadro clínico que antes ele era muito negligenciado, pouco percebido, pouco identificado, mas ao longo dos últimos anos ele vem sendo trazido de maneira mais recorrente à discussão. Mas existem algumas classificações que, às vezes, como eu disse, são um pouco imediatistas. Elas são precipitadas. Então, basta uma criança ter um comportamento opositor ou se negar a fazer algo que um pai, a mãe, a professora pede, para ser taxada como portadora de TOD, ou que o TOD está muito forte, ou que o TOD está aparecendo. TOD é algo muito mais complexo do que isso. Não é simplesmente ter um momento de oposição. Até porque, vamos combinar, né, gente? Senão todos nós aqui seríamos TOD. Todos nós já tivemos momentos na nossa vida onde a gente também não concordou. E vamos parar para analisar. Será que é tão ideal que uma criança aceite tudo sem questionar? Será que a gente não quer exatamente o contrário? Uma criança que possa pensar com a própria cabeça, possa ter as suas próprias ideias, possa questionar aquilo que ela não concorda? Será que isso não é, inclusive, saudável? Então, o TOD é quando a gente tem um outro padrão de comportamentos. É quando, além
desses pontos, esses comportamentos, esses momentos de oposição, de enfrentamento, ele tem, junto com enfrentamentos, desafio a regras, desafio a autoridades, tendência a atribuir aos outros a sua própria responsabilidade ou culpa de algumas ações. Isso é acompanhado, isso é um dos pilares do TOD. Existe um outro pilar que vai ser da parte emocional. É quando tem uma maior dificuldade da regulação emocional, são crianças facilmente reativas, facilmente ressentidas, magoadas, que se irritam ou se explodem com facilidade, que têm um pavio muito curto. Ah, então meu filho tem isso. Calmem. Todas as crianças têm, em algum momento, reações explosivas, reativas. O diagnóstico vai ocorrer quando a gente tiver um somatório desses sintomas que estejam acontecendo numa intensidade e frequência maior do que a gente esperaria para aquela faixa etária. Por que é tão importante a gente falar da faixa etária? Porque não necessariamente uma criança que está tendo esses sintomas tem um transtorno. Se a gente parar para analisar, um bebê, ele vai se opor, ele vai reagir a situações de maior frustração com choro. Ele vai ter momentos onde ele não vai fazer o que está sendo solicitado. Mas ninguém vai dizer que um bebê de 6 meses, 9 meses, 1 ano, tem TOD. O que ali acontece é que existe uma imaturidade tão grande que faz com que aquela criança não consiga regular suas emoções, fazer melhores escolhas de comportamento. Então o diagnóstico, ele precisa também sempre estar analisado dentro do momento do desenvolvimento infantil. Certo? Eu vou trazer um pouco mais de aprofundamento, tanto o TDAH quanto o TOD, no nosso próximo encontro na quarta-feira, tá? Eu vou ver mais 2 perguntas e depois a gente vai finalizar a nossa conversa de hoje, tá bem? Aqui tem uma pergunta da... Deixa eu ver aqui. Perdi. Bom, a Valéria fez uma pergunta clássica, que medicação pro TOD existe? É fundamental que a gente entenda isso, eu já falei isso algumas vezes, para quem é seguidor mais antigo já sabe, inclusive, o que eu vou falar. Não existe uma medicação para o TOD. Existem situações clínicas que a gente pode usar dos efeitos da medicação para viabilizar o tratamento adequado do TOD. O TOD, ele é tratado a partir de terapia, principalmente através do que a gente chama de orientação parental, que é, por exemplo, a base do FES, do curso Filhos Emocionalmente Saudáveis. Ele é, em sua essência, uma orientação parental gravada. Eu gravei todas as etapas de uma orientação parental de uma maneira organizada, sequencial, passo a passo, para que vocês possam, por exemplo, colocar em prática isso no dia a dia. Mas a orientação parental, ela vai ser feita de maneira mais tradicional nos consultórios, principalmente de profissionais da psicologia, onde vai ter uma orientação, primeiro, de entender o que está se passando com as crianças, depois ter estratégias diferentes, estratégias planejadas, pensadas, baseadas em neurociência para poder modificar o comportamento, e isso faz com que a criança comece a ter uma caixa de ferramentas diferente para lidar com as suas emoções, para que a gente não precise mais ter, para que a criança não dependa só da agressividade ou do enfrentamento para poder lidar com as suas frustrações. Então, o tratamento do TOD, ele não passa por medicação, mas pode acontecer de uma criança precisar de medicação para que, por exemplo, a terapia ou a orientação parental comecem a ter efeito, ou que possam avançar dentro dos seus objetivos. Então, existem 2 situações onde a medicação pode ser necessária, segundo a ciência. Uma delas é quando existe um nível de reatividade muito intenso, então uma criança
com um pavio muito curto, com dificuldade muito grande de se regular, e faz com que ela não consiga tolerar, por exemplo, iniciar uma terapia ou ter algum tipo de modificação do dia a dia familiar. E uma segunda situação onde a gente pensaria em medicação é quando existe um grau de agressividade tão intenso que também impede que as famílias comecem a colocar em prática as estratégias, as técnicas sugeridas dentro da orientação parental. Então são essas as sugestões, são esses os momentos onde a gente pensa em medicação. Vou responder mais uma aqui. Uma pessoa me fez a pergunta no Instagram ali, se TOD vem acompanhado de psicopatia. Gente, é fundamental que a gente entenda que são situações completamente diferentes. Psicopatia, apesar da gente ver muito seriado, a gente vê muita série, a gente vê muito filme, e sempre tem aquela coisa de que no início, aquele cara que depois assassinou não sei quem, ele era uma criança que não sei o quê. A gente precisa sempre lembrar, a gente está falando de um caso extremo, e a gente está pegando uma pessoa e olhando para trás. Só que muitas crianças também já tiveram comportamentos mais agressivos, eventualmente crianças que foram, né, esses tempos eu estava falando com uma amiga que ela estava dizendo que ela era o diabo, entre aspas, aqui com todo respeito, quando criança. Que ela mordia, que ela batia, que ela beliscava, que quando os pais não estavam olhando, ela chutava os amiguinhos. Mas isso não transformou essa pessoa numa psicopata, numa pessoa de má índole ou coisa do tipo. É uma fase do desenvolvimento, onde muitas crianças testam limites. Então, é muito perigoso a gente fazer essa associação, mas, de maneira geral, é importante que você saiba, não existe essa associação entre TOD e psicopatia. O que pode acontecer é que algumas crianças com TOD podem ter como uma comorbidade uma junção com transtorno de conduta, que é um outro diagnóstico, e existe algum tipo, ou melhor, alguns casos de transtorno de conduta que podem ter características de psicopatia. Nem toda criança com transtorno de conduta tem psicopatia, que pode ter traços de psicopatia. Existem uma imensa maioria que não tem. Essas que têm esses traços que a gente chama de emoções pró-sociais limitadas podem vir a desenvolver no futuro, dependendo de uma série de fatores, as condições para se transformar em um adulto com essas características, o que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial, ou mais grave ainda, psicopatia, tá? Mas, gente, chegamos no nosso horário, já tivemos aqui 1h06 desta live, fora nossos minutos da live anterior que eu não consegui fazer render. Queria de novo agradecer a participação de todos, a gente manteve um número gigante de pessoas aqui online durante todo o tempo. Eu sei o quanto esse horário é um horário desafiador para as famílias, então eu imagino que deva ter sido muito difícil. Vou pedir ajuda, como eu não faço sempre live aqui dentro desse Instagram, aliás, eu sempre fiz no Instagram e eu estou fazendo no YouTube, e eu não sou um youtuber ainda, mas assim, dá o seu joinha, deixa o seu like, segue a gente aqui, ativa o sininho, faz todo esse pacote, porque para mim vai ser muito importante, até para eu poder postar mais coisas aqui no YouTube, porque eu acho que também é uma outra forma de comunicação. E para você que está aí no Instagram, muito obrigado pela parceria de sempre, e espero que a gente possa se encontrar novamente na quarta-feira, 19h30, para a gente dar seguimento para essa nossa jornada. Gente, muito obrigado, uma ótima noite para vocês, e um prazer estar aqui sempre com vocês. Um abraço e até a próxima.